Olá, então como nós prometemos, esse é o segundo vídeo sobre o tema morte. Nesse outro vídeo eu vou abordar uma experiência pessoal com relação à passagem. Nós sabemos que morte não existe. Nós acreditamos que quando uma alma cumpre aqui o seu propósito, ela é conduzida a um outro lugar, a uma outra experiência de vida, sem esse corpo da matéria, mas com o espírito. E no espírito ficou registrado todas as experiências que ela possuiu aqui. Experiências boas, o aprendizado, aquilo que foi reconhecido como aprendizado, as memórias boas, as memórias difíceis. Nós carregamos dentro do nosso coração tudo aquilo que afirmamos aqui, tudo aquilo que nós vivemos aqui, tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Há um ditado que diz assim: o que é vivido na matéria perpetua. O que é vivido na matéria ficará por toda a eternidade. E isso é um fato. Nós não temos ideia, quando estamos no corpo físico, quando que nós vamos não estar mais aqui. Se nós pensássemos um pouco sobre isso, nós pensaríamos melhor em algumas tomadas de decisão. Nós pensaríamos muito melhor em algumas posturas que temos com pessoas muito próximas, que chamamos de filhos, que chamamos de mãe, de pai, de irmãos, amigos ou conhecidos, enteados ou não, marido, mulher, esposo, esposas, vínculos, relacionamentos, no modo geral. Nós, se soubéssemos que amanhã seria o nosso dia de partir, nós faríamos alguma coisa diferente hoje. Mas nós não costumamos pensar assim, não costumamos pensar no dia de amanhã. Nesse sentido, não. Nós achamos que somos eternos muitas das vezes e que aquilo que nós fazemos aqui, amanhã a gente pode consertar. Nós sempre teremos tempo para consertar. Nem sempre. Eu acredito que esta seja a grande oportunidade que nós temos de estar aqui, vivos, com nossa expressão, e que nós deveríamos pensar bem em tudo aquilo que nós estamos fazendo, em todas as posturas que nós estamos tendo, em tudo aquilo que nós estamos decidindo agora, em tudo aquilo que estamos escolhendo fazer, ou em tudo aquilo que nós estamos escolhendo não fazer e deixar para amanhã. Mas o que eu quero colocar aqui, compartilhar com vocês, é uma experiência que eu tive com meu marido, aquele que eu deixei ir, aquele que eu aceitei ter feito a passagem. E está fazendo 1 ano que isso aconteceu. Nós tivemos uma vida maravilhosa até 23 de agosto de 2012. Nós tínhamos as nossas diferenças na condição humana, mas nós sempre fomos almas e espíritos que nos reconhecemos
E foi amor à primeira vista, no primeiro olhar, no primeiro encontro. Vibrou no nosso coração o reconhecimento de nossas almas. Ele sabia quem eu era. Ele dizia para mim que Arcanjo Miguel tinha prometido a ele encontrar a alma gêmea dele. E ele gostava de contar isso para todas as pessoas. A história de como nos conhecemos, como nós nos encontramos. Em grupos de amigos, muitas e muitas vezes, ele sentou numa roda de conversa e contou. Sempre com a voz apaixonada, como se tivesse acabado de acontecer. Ele era um homem muito apaixonado pela vida. Muito apaixonado por Curitiba, muito amoroso. E assim como ele tinha muito amor, ele era muito intenso. Então, em determinadas situações, na condição humana, nós tínhamos conflitos, sim. Não era perfeito. E nem deve ser, que não tem como ser aqui. Aqui, nós estamos nos encontrando com as pessoas para alinhar algumas situações. Os encontros e desencontros que se dão nessa existência, eles são uma oportunidade de aperfeiçoar, uma oportunidade de aperfeiçoamento sempre, e sempre será assim. Mas vamos voltar aqui à nossa história, à nossa experiência de pós-morte. Então, meu marido e eu, nós tínhamos uma relação muito profunda espiritual. Nós tínhamos acertos na condição humana, nós tínhamos diferenças e tínhamos profundas parcerias. Não tem como a gente descrever um relacionamento na forma como ele realmente foi. Mas o que eu quero dizer para vocês é que ele era um homem muito fácil de se amar, porque ele era um ser humano. Aliás, ele é o ser humano que eu encontrei nessa encarnação. Um dos maiores corações que eu já encontrei nesse mundo. Um grandioso coração, com uma grandiosa capacidade de amar. Até essa data que eu disse a vocês, agosto de 2012, nós tínhamos uma vida tranquila. Mas ele começou a sentir, a ter sintomas de muita dor de cabeça. Muitas dores de cabeça incessantes que não pararam. E nós fomos ao médico e o diagnóstico foi tumor cerebral. A partir daí, nossa vida nunca mais foi a mesma. A vida que eu conheci a partir deste dia foi ajudar ele a encontrar uma solução. Nós fizemos uma via sacra juntos de muitos médicos, todos que foram possíveis ser encontrados. E os diagnósticos não se modificavam. Deram para ele 3 meses de vida, quando nós soubemos disso. Eu não vou aqui contar toda a história para vocês, porque são muitas etapas desta história. São muitos momentos difíceis de oração, de apelo, de sofrimento, de desespero. Mas eu nunca me desconectei de Mãe Maria. E tudo que eu fiz nessa história, até o final dela, foi seguindo as orientações de Mãe Maria.
inclusive deixando esta pessoa ir aonde ele precisava estar, para que houvesse um grande resgate. Porque esse resgate precisava acontecer nessa encarnação. Eu não acompanhei ele nos últimos dias da vida dele, mas espiritualmente eu dormi todas as noites com ele. E eu cuidei dele do jeito que eu pude, com a minha capacidade de estar em outros lugares além daquele lugar que a matéria física me coloca. Até onde eu estive com ele, e quando as coisas ficaram muito difíceis, nos momentos que nós estávamos em hospitais, nos momentos onde ele precisou fazer cirurgias, nos momentos onde ele sentiu, e eu também, que a hora dele estava chegando. Quando ouvimos diagnósticos onde confirmaram-se depois de anos que ele não teria muito tempo de vida. E não por uma escolha dele, nem minha, mas a situação, a condição física dele, fisiológica, não permitiria que isso se modificasse, por mais que nós tivéssemos buscado todos os recursos possíveis. Ele fez muitos tratamentos ao final também, mas nesses momentos difíceis, ele dizia para mim: Jô, prometa para mim uma coisa. Eu dizia: ai meu Deus, o que você vai me fazer prometer? Eu tenho muito medo de morrer. Jô, eu tenho muito medo de morrer. Não me deixa sozinho. Eu falava: mas meu Deus, como assim? Eu não vou poder morrer junto com você quando você for. Ele dava risada e dizia: pode sim, amor, dá um jeito, você pode tudo. Nessa hora ele me pegava, porque tinha momentos que essa pessoa era um homem poderoso. Tinha momentos que esse homem era um rapaz, uma criança ainda não madura e não crescida. E tinha momentos que esse homem literalmente era uma criança. Então, nesse momento eu via ele como um jovem rapaz com muito medo de fazer a passagem. E eu reconhecia o medo dele. E eu dizia: meu Deus, como que vai ser isso? E aí eu dizia: eu preciso conversar com a Mãe Maria, entender isso melhor. E ela dizia: filha, você poderá ajudá-lo. Mas não dizia isso com clareza. E como eu iria entender? Como que eu poderia entender que isso seria do jeito que foi? Talvez você não acredite em mim a partir de agora, porque o que eu vou contar é a minha experiência e você não precisa crer nela. E nem continuar aqui se você não acredita. É só clicar. Mas, para aqueles que acreditam, é para esses que eu estou aqui compartilhando a minha história. Não pense que está sendo fácil falar disso num tempo tão recente. Mas eu prometi para a Mãe Maria que faria, porque é ela que está me pedindo que eu compartilhe. Porque ela me disse que a minha história pode ajudar alguém, então eu acredito nela. Por isso estou aqui. Quanto mais o tempo foi se encurtando na nossa história,
na história de vida do meu marido, que eu não preciso dizer o nome aqui, é claro, eu confesso que fui pensando nisso. E na nossa distância, e eu não podendo estar ao lado dele, porque ele não me permitiu. Em muitos momentos eu quis me deslocar até ele, fisicamente, porque espiritualmente eu não estava longe dele um só instante. Mas um dia ele disse para mim: você não vai, fique onde você está, você continua comigo. Eu acreditei e respeitei a vontade dele, e não foi. Mas eu sabia, nas vésperas da passagem dele, que ele estava para fazer a passagem, porque ele vinha me pedindo: amor, por favor, me ajude a fazer a passagem. Vai comigo. Você sabe que você pode. E eu acreditei nele. Pedi permissão para minha divindade e me entreguei. E um dia, uma noite, eu cheguei em casa dos trabalhos espirituais da Fraternidade Branca. Nós fazemos a reunião toda quarta-feira e ele faleceu. Ele fez a passagem no dia da reunião. Eu senti ele muito perto quando estava realizando a reunião, na oração final da reunião. De uma forma diferente, não sei explicar, mas ele estava ali. Diferente que eu quero dizer das outras manifestações espirituais, as quais ele já se desdobrava mesmo estando em coma no hospital. Ele se desdobrava muito. Quando eu menos esperasse, quando eu menos esperava, ele já estava perto de mim conversando. Eu abria a porta de casa e ele passava junto. Eu sentia, eu via, eu ouvia e conversava com ele. E assim foram quase 5 meses, foram em torno de 5 meses, um pouco mais. Todo o período que ele ficou hospitalizado. Mas, naquele dia, eu confesso, aquela noite foi diferente. E eu senti que poderia estar acontecendo aqui naquele dia a passagem dele. E quando eu cheguei em casa, logo eu tive a notícia de que ele tinha feito a passagem. Estava no meu celular a mensagem. Não demorou muito tempo para que eu sentisse ele dentro do meu quarto. E ele sentou na beira da minha cama e disse: amor, eu não vou se você não me ajudar. E eu disse para ele: olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu sei o quanto isso é difícil para você. Mas eu não vou fazer nada que não possa ser feito, que não seja reconhecido pela verdade universal. E você sabe como eu sou e como eu respeito as leis. Então, se for para mim fazer a passagem, eu vou adormecer e vou saber, com as orientações que vierem aquilo que precisaremos fazer. Alguns dias, 2 ou 3 dias, ele esteve ali junto comigo, na minha convivência. E chegou daí então o momento que ele precisava seguir. Esse seguir, vou dizer a vocês, algumas pessoas descrevem um túnel de luz. E esse realmente existe, esse túnel de luz existe. Um outro dia eu vou contar a vocês uma breve, quase passagem que eu fiz durante uma cirurgia. Mas foi diferente daqui. Então, naquela noite aconteceu.
ele fez a passagem, a primeira etapa de sua transição. Fui junto com ele. Passamos um túnel velozmente. Não sei dizer a velocidade que nós estávamos juntos, de mãos dadas, nesse túnel. Realmente, o nome é túnel. Uma passagem de luz, intensa luz, com uma grande velocidade, incalculável, sem medir, sem conseguir medir aquilo. E quando chegamos do outro lado, estávamos num ambiente, em um lugar de muita luz. E neste lugar, neste espaço, tinha um rapaz, todo de branco. Imediatamente ele disse que era o mentor, que estava aguardando a passagem dele. Ele disse para mim: eu sei que você não devia estar aqui, mas de alguma forma você já está. Mas daqui você não pode continuar. Mas você está aqui para ajudá-lo, então ajude-o. Ajude-o na primeira adaptação, porque ele está ainda sobre os efeitos da carne, os efeitos da matéria. E esta pequena transição é que você vai ajudá-lo. Nós vamos criar aqui um espaço da forma como a memória dele tão fortemente ainda detém. Eu olhei para ele e ele disse para mim, para o meu marido, né? Eu sei que consigo andar porque eu andei com você até aqui. Eu sei que eu estou mais forte, mas eu estou muito fraco e eu preciso comer. É muito curioso e é estranho estar falando isso, mas foi exatamente assim que aconteceu. Foi apresentado para ele uma mesa, uma cadeira e um prato vazio. O mentor disse: oriente-o a partir de agora. E eu não sabia o que fazer, então segui minha intuição. Eu sempre ouvi dizer que quando nós fazemos a passagem, o que prevalece é o que pensamos. O que prevalece é o que pensamos através da força da nossa emoção. O pensamento e a emoção que vibra no nosso coração cria a nossa nova realidade. E eu testemunhei que realmente é assim. Porque naquele momento eu disse para o meu marido, eu disse para ele: sente-se nessa cadeira porque você vai primeiro se alimentar para poder seguir o seu caminho. Mas como, amor? Não existe nada nesse prato. Eu disse: existe sim. Pense agora no que você gostaria de comer. Ele disse: eu não sei porque faz muito tempo que eu não sei o que é comer. Ele realmente ficou muitos meses internado. E é claro que sem essa alimentação sólida que conhecemos. E isso era muito importante para ele. Para todas as pessoas é. Mas se você quisesse ver ele irritado, é quando a gente demorava muito para almoçar ou para comer. E ele não suportava passar fome. Ele dizia: está demorando muito este almoço, quero comer. Vamos logo a algum restaurante, vamos logo a algum lugar. Está passando muito a hora, você não dá bola para isso, mas eu estou com fome. Era assim que a gente convivia, porque nós tínhamos funcionamentos diferentes. Eu sou uma pessoa que postergo muito a alimentação e ele já não. Se eu estou com a mente ocupada em alguma coisa, primeiro eu quero terminar aquilo. Ele dizia: amor, isso você faz depois, vamos comer. Então vocês podem imaginar o sofrimento desta alma, nesta rotina alimentar. Sentado àquela mesa, eu disse para ele: imagine agora
traga na sua memória aquilo que você mais gostava de comer. E fiz ele repetir. O que você quer comer? Ai, amor, não vai funcionar, eu tô com fome, ele dizia. Eu dizia, não, eu confio nesse mentor. Ele disse que vai funcionar se eu conseguir ajudar você desta forma. Então vamos acreditar juntos, vamos ter fé que nós aqui criamos a nossa realidade. Por favor, se esforce. Eu estou aqui com você, você não está só. Ele disse, em você eu confio. Então, imagine um prato de comida do jeito que você gosta. E ele rapidamente imaginou. E a comida apareceu. Eu também enxerguei no prato. E ali ele se alimentou. Depois que ele se alimentou, ele olhou para mim e disse, nossa, amor, como estou melhor agora. Eu falei para ele, então, agora você está pronto para mim te deixar. Porque você compreendeu como que as coisas aqui vão funcionar para você a partir de agora. Eu preciso voltar, porque eu não posso mais, o meu tempo está se esgotando. E eu preciso voltar, você sabe que eu tenho que voltar. O mentor estava ao lado e disse, sim, é chegada a sua hora de retornar. Deixe ele comigo. Ele irá se adaptar. Então eu fui até ele, segurei nas suas mãos, abracei ele mais uma vez e disse, sempre que você precisar, você pode contar comigo. Mas você sabe que sua vida é real agora, aqui, e que você precisará cuidar das formas de pensamento. Porque você, mais do que lá aonde você estava, no plano da matéria da Terra, no campo vibracional material do planeta Terra, a sua vida era que você criava a sua realidade, mas não de forma tão imediata como aqui é. Cuide dos seus pensamentos, vibre no amor, e o amor você viverá. Fique com Deus, porque com Deus você já está, você é filho da obra da criação, você é filho do amor, e o amor você é. E me despedi dele e retornei. Quando eu saí daquela sala e eu me virei ao contrário do que ele estava, na minha frente surgiu uma esfera de luz. Eu dei o primeiro passo adentrando essa esfera e eu estava no túnel, retornando para cá. Retornando ao plano físico da matéria. Passando novamente o mesmo túnel de luz que eu adentrei junto dele. Mas ele ficou para trás. Na minha versão, não é mesmo? Porque ele não está atrás de ninguém. Tenho muitas coisas, muitas histórias para contar, mas esta foi a primeira etapa da passagem de uma pessoa muito especial na minha vida, que ainda vive muito perto e muito próximo de nós. Um grande espírito. Vou contar num outro dia um pouco mais do que significa a passagem. Num terceiro volume, num terceiro encontro, num terceiro áudio, num terceiro vídeo, eu estarei aqui falando mais um pouco dessa experiência de pós-morte. Experiência de passagem. Em breve, eu estarei com vocês novamente, para que vocês creiam, não existe morte.
existe vida após a morte. Não existe fim, não existe término. Existe uma outra forma de viver, com novas tarefas, novos valores, novas tarefas, novas atividades, porque a evolução da alma nunca para de acontecer. Creia, acredite, creia, confie. A luz sempre estará nos conduzindo a um novo momento, não importa onde seja, onde o nosso coração alcança e aonde o nosso espírito vive. Que a paz esteja com você. Obrigada.